E depois de muita trocação, soco na boca e até mesmo sentada, o Jin finalmente consegue fazer com que sua irmã não sofresse mais bullying no colégio. É, o moleque é brabo, fi, tá tirando, né? Porém, ainda tem algumas coisinhas que eu preciso comentar. Como o fato do Prota ameaçar os pais do Kinsou, quebrar mais 3 caras na porrada e ainda conquistar uma casada, fi. É, tem muita coisa pra comentar ainda, até doido. Salve, rapaziada, Drake em KR na voz. E hoje a gente continua com a análise do aluno mercenário. E a parte 1, pra quem não viu, vai tá aí na descrição. Lembrando que eu criei um canal de recap de anime, então pra quem quiser me ajudar, o link vai estar no comentário fixado, fechou? E sem mais enrolação, bora pro vídeo. Então já corta pra eles no hospital, onde o Kim tava todo detonado, onde conhecemos seus pais. Sua mãe, que o defende de todas as formas possíveis, como se eu nunca tivesse feito nada, super protetora, tá ligado? E seu pai, que sabe muito bem como são seus filhos, ainda mais que ele é um congressista podre de rico, então pra ele não faz diferença, né? Daí eles saem dizendo que iriam resolver aquilo, no caso dar uma lição em quem bateu neles, né? E o Kim já fica meio agoniado perguntando pra sua irmã do porquê ela havia contado pra ele, sabendo que ia dar um BO do caramba. Mas ela responde que não poderia guardar aquilo em segredo, afinal ela não poderia esconder a forma de como quebrou o braço, né? Ainda ressaltando, falando que o Prota mexeu com as pessoas erradas. Ai, claro que mexa. Essa daí vai sofrer mais um cadinho, certeza. Quer dizer que ele fez isso no seu braço? Sim, claro que foi, oxi. Corta pros pais do garoto saindo do hospital e vemos que a mulher tinha ligado pra um tal de chefe, deixando o velho ali com o C na mão. Afinal, o cara pra quem ela tinha ligado era perigoso pra caramba. Provavelmente tem tráfico no meio, né? Político, criminosos, enfim, tudo combina. E ouvindo isso, a Redin fica como? Tanto que o cafetão, nessa altura do campeonato, já tinha mandado os caras irem buscar o Edin. É agora que vai começar a trocação, tropa, simbora. No quarto dele, o próprio tava pensando se eles parariam de mexer com a sua irmã, né? Depois de tudo que havia acontecido, mas ele escuta o seu avô conversando com alguém que estava justamente em busca dele, que provavelmente eram os capangas do chefia. O avô dele disse que tava tarde e tal pra ele sair, porém o Prota aparece dizendo que eram só alguns amigos dele e que iria bater uma conversa rápida com eles, tá ligado? Então depois de um tempo vemos eles chegando numa construção, onde o Edin tava meio indeciso, querendo saber quem eram aqueles caras e o que eles queriam, obviamente, né? Até onde eles sacaram um taco de beisebol prontinho pra bater nele. Ah, agora eu entendi! Um deles pergunta do porquê ele teve que mexer com aquelas crianças, assim, percebendo que tudo isso tinha a ver com a Redin e com o Kinsou, já não tendo outra alternativa além de bater nos caras. Legal, então agora eu posso bater neles, né? Eles me ameaçaram primeiro. O chefe percebe que o moleque não tava fazendo nenhuma expressão e ao mesmo tempo vê ele catar o braço do careca puxando ele pra perto e acertando uma cotovelada cabulosa no maluco. É, o fight começou como? O cara fica meio zonzo, mas continua segurando o Prota, enquanto o outro parte pra cima pra dar uma tacada nele, que acaba desviando numa boa. Ele tenta de novo, mas o Prota vai na direção do taco, conseguindo prender ele com o braço e de brinde dando um gancho certeiro no cara, velho. Ainda combando com uma joelhada e afundando a cara dele no chão. Que isso, moleque, tá de hack, hein? O careca cata ele por trás, mas acaba tomando uma cotovelada na costela e outro socão no queixo, assim, caindo pra trás já nocauteado. Ah, agora eu entendi porque o Ruivinho apanhou. Esse cara é o pica de mel, ué. E depois de ver os seus capangas apanharem que nem cadelinha, o chefe vai na direção do Edin se achando pra caramba, mesmo cheio de aberturas. Porém, instantaneamente dá um soco na cara do Prota, que desviou por pouco, viu, rapaziada? E logo em seguida veio a famosa sequência de porradão, enquanto o leque só ficava na defensiva desviando de tudo, até achando uma brechinha indo pra cima com tudo. Mas parece que o cara já tava esperando por aquilo, já que ele dá um sorrisinho e já desce o porrete empurrando o Prota pra longe. Que isso, velho, tá abusado demais, né, tropa? Inclusive o Edin sentiu esse golpe, fi. Mas quem de acha você? Fala aqui pra mim. É apenas um estudante do ensino médio. Aham, vai, fala logo, bicho, deixa de ser chato. Ah, eu vim do passeio. Passeio? Passeio pau na tua cara. Vamos te matar agora! O cafetão parte pra cima do Prota, que consegue se defender numa boa, ainda tentando dar um porradão na cara dele. Mas o velho esquiva de novo, tentando acertar novamente um socão de baixo pra cima, que também foi facilmente desviado pelo Prota. Que isso, vão ficar nessa até quando? Só que dessa vez o Prota vê uma abertura já dando uma no bucho do cara. Basicamente o Edin tava contra-atacando enquanto desviava dos ataques dele. E olha, deu certo pra caramba, viu? Ao perceber isso, o chefe parte num ataque de fúria, mas acaba tomando na cara, na costela, que deve ter doído pra caramba, na moral. E finaliza com um gancho nocauteando o coroa, que cá entre nós aqui, ele nunca
teve chance, né? E ao reconhecer a força do Prota, o cara simplesmente diz que eles mexeram com a pessoa errada, assim cortando pros pais do moleque. Caraca, que foda, né, velho? Agora só falta ele aparecer na frente do congressista pra piorar tudo. Ou será que ele vai? No escritório, a véia tava toda irritadinha, já querendo saber se o chefe havia macetado o Jin na porrada. Mas pra alegria dela, ou tristeza, não sei, o telefone toca e era justamente o chefe que eles haviam contratado pra cuidar do Prota. Porém, ele já se desculpa dizendo que havia sido derrotado. Só que é como eu sempre digo, né? Tudo que é ruim pode piorar. Pois eles já viam um cara sendo nocauteado na porta do gabinete deles, já ficando em choque, tá ligado? Só que o mais chocante disso era a presença do próprio Jin na sala do congressista como se não fosse nada. E com todos os seguranças dele capotados no chão. Caraca, ele vai bater em todo mundo ali, é isso que eu tô vendo mesmo? Ele chega todo fodão achando que teria mais guardas na sala dele, né? Mas não, os únicos que tinha ele já nocauteou. Isso não vem ao caso. E presenciando isso tudo, a véia já cata o telefone ameaçando ligar pra polícia. Afinal, aquilo era considerado invasão, né? Realmente. E sabendo que o pai deles era uma pessoa muito importante, o Prota saca o telefone, revelando um vídeo onde a Redin espancava a Yuna. Obviamente deixando geral ali de boca aberta, principalmente a loirinha que deve ter se cagado toda. E o mais foda disso é que nos vídeos descobrimos que a Redin também roubava o dinheiro da sua irmãzinha, chegando a cobrar valores absurdamente altos, dizendo pra ela rodar a bolsinha na esquina, roubar dinheiro, não sei, dá o seu jeito. Agora a pergunta é, como ele conseguiu essas filmagens, tá ligado? Pelo que eu entendi, no meio da noite ele invadiu a casa dela e pegou todas essas gravações no computador da própria Redin. Não só isso, como ele também tinha gravado a véia contratando o cara lá pra quebrar o braço dele, ainda complementando que só tava fazendo isso porque do mesmo jeito que o congressista ficaria do lado dos filhos dele, ele ficaria do lado da sua irmã. Mano, isso tem mais plot que o Putz Haluca, na moral, velho. Esse cara é mais preparado que eu digo, não é possível. O pai dela fica irritado, já mandando ela calar a boca, né? E perguntando o que ele queria em troca, né? Medicamentos, dinheiro, um pedido de desculpas diretamente dos filhos dele. Mas o Prota dispensa tudo, dizendo que a única coisa que ele queria era que os filhos do congressista não chegassem mais perto da sua irmã, de preferência nem no mesmo lugar. E nessa veio concorda dizendo que iria transferi-los pro exterior nesse exato momento, deixando novamente as duas ali em choque. Afinal, ele tava concordando com tudo que o Jin tava falando. Mas antes de ir embora, o velho pede pra que ele apagasse todos os vídeos, né? Já que ele havia feito tudo que o Prota havia pedido. Mas pela cara de felicidade que o Leque tava fazendo, obviamente ele não ia apagar os vídeos, né? Ele não é idiota. Assim, apenas virando as costas e deixando a sala num clima totalmente pesado. Mas é um gostoso mesmo esse cara, não é verdade? Credo! Não só macetou o Kinsou na porrada, como ameaçou a família dele, velho. Não, esse cara é muito foda, na moral. Ele chega em casa onde seu avô e sua irmã estavam esperando pelo Prota, bastante preocupados, né? Afinal, ele saiu com 2 agiotas, só que ele tava benzão. Inclusive, chega a perguntar pra Dayun como ela tava, afinal, os degraus tinham caído nela, né? E ao ouvir que ela tava melhor, ele diz pra ela não se preocupar, pois nunca mais iriam cair degraus nela novamente. E deixou a menina confusa, né? Afinal, ela não tinha contado pra ele o que havia acontecido e muito menos havia entendido o que ele tinha falado. Mas, enfim, já no outro dia vemos o Prota na frente da sala da sua irmã, juntamente com ela. E nisso, a Dayun diz que ele não precisava mais acompanhá-la porque tava tudo bem. Mas mal sabia ela que ao entrar em sua sala, não encontraria a Redin, ainda descobrindo que ela e seu irmão haviam sido transferidos pro exterior. Vendo isso, ela sai novamente da sala, gritando pelo seu irmão, que se vira dizendo que a encontraria mais tarde. Rapaz, mas ele tem uma pinta de fodão que eu vou te contar, viu? Mas como a gente conhece muito bem como a Redin é, mais tarde a gente vê as amigas dela no karaokê reunidas conversando sobre a transferência da própria, já que ela não havia contado isso pra ninguém. Só essa mina aqui que sabia mais ou menos o verdadeiro motivo, tá ligado? Até que a loirinha acaba aparecendo pé da vida com tudo que tava rolando e diz que iria ficar fora somente por um semestre, porque na verdade o pai dela só queria um tempinho pra conseguir sumir com aqueles vídeos de um jeito ou de outro. É, o velho também é um babaca, a família toda é babaca, ninguém se salva, na moral. Mas calma, calma que tem mais. A Redin diz que daria um jeito do avô da Yuna ser demitido do trabalho dele e ainda chama as meninas pra dar uma última surra na Dayun. Mano, essa vaga não tem salvação, na moral, tem que mandar matar mesmo. Mas olha que pena, rapaziada, que pena. Porque ela olha pra porta e se depara com ninguém mais, ninguém menos que o nosso amado figurante. Não, sério, eu não sei quem ele é, ó.
putz. Ela obviamente reconhece o cara, mas ele paga de louco, né? Já que tava mascarado e encapuzado. E como ele havia ouvido o que elas planejavam fazer com a Yuna e seu avô, quer dizer, com aquelas duas pessoas, tá ligado? Ele vai fechando a porta enquanto diz que elas adoram fazer barulho, né? Ainda dando um close na cara de ódio que ele tá, que meu parceiro. Mas o triste mesmo é que o que aconteceu dentro dessa sala é história, porque não foi nos revelado. E é uma pena mesmo, porque eu queria tanto ver essa mina sofrer, cara, vocês não têm noção. Mas pelo menos agora eu estou satisfeito com esse mangá, tá ligado? Chegou no ápice. Enquanto isso, vemos a família dela reunida só esperando por ela, até um rapaz entra na sala desesperado, já ligando a televisão, onde passava uma reportagem sobre bullying nas escolas e tal. Até aí tudo normal. O problema é que o elenco principal da reportagem era a Redin e o Kim, justamente filhos do congressista. Não só isso, como o próprio estava sendo acusado de fraude de votos e lavagem de dinheiro. Eu conheço um cara assim que tem 9 dedos, ó, coincidência, né? É, bicho, a casa caiu pra ti, na moral. E só pra dizer que eu não avisei, porque já é o óbvio, né? Isso tudo foi feito pelo Prota, que já havia armado tudo caso o congressista ou a sua família tentasse fazer alguma coisa contra ele. Pois é, aqui o buraco é mais embaixo, tá ligado? Então no outro dia, já sem mais nenhum delinquente no colégio, já que o Prota fez um limpa, temos todas as garotas babando em cima do Prota, enquanto ele recebe uma mensagem da sua irmãzinha, dizendo que iria pra casa sozinho, ainda complementando que ele precisava se divertir um pouquinho, né? Nessa chega o parque que eu descobri que ele tava livre depois da aula, o chama pra dar um rolê, mas logo atrás dele surgem eles, os gados. Mano, fiquei sabendo que você foi até a base do Kinsou e arregaçou a gangue dele de novo, hein? Cara, eu não sei quem é você, mas acho que eu te amo, viu? E esse papo torto pro meu lado não vai dar certo não, viu? Eles também acabam chamando o Prota pra dar um rolê depois da aula, mas ele recusa, já queria sair com o par. Mas eles meio que se autoconvidam, então não mudou porra nenhuma. Mas enfim, logo em seguida entram 2 novos alunos, entre aspas, né? Já que eles eram veteranos. Um deles era Shin Yuna, filha do dono da maior empresa do país, né? Nada demais. E linda pra caramba também, na moral. E ao seu lado era o Go Suk-jo, secretário de segurança dela. Carai, que nome foda, né? Suk-jo, parece cantor de rap. E pelo que eu entendi, ele a acompanha desde criança, então provavelmente deve ter um laço entre esses dois. Eu já explico por que eu disse isso. Os guris já ficam cheios de medo do cara, né? Por algum motivo. E depois da apresentação, ela vai até sua cadeira, onde o Suk-jo dá aquela encarada básica no Prota. E claro, né? Quando você encara o abismo te encara de volta. Então ela pergunta quem era aquele aluno, mas o Suk-jo não soube responder, afinal ele não tava nos registros do colégio. No caso, quando ele havia conferido. Então ela fica encarando o Ijin com um sorrisinho, né? Que acaba anotando e olhando pra ela, mas se vira como quem não quer nada com nada, deixando a mina toda bobona. E como eu falei antes, a mina passou a vida toda com esse moleque aí do lado dela e agora tá interessada no Prota? O comedor de casada é real? Não é possível. Mas voltando pra conversa principal, o parque acaba chamando ele pra ir no cybercafé, onde o Prota meio que se lembra do que havia aprendido na aula de como ser uma pessoa normal. Sim, ele teve que ter essa aula, né? Mas basicamente foi isso, não aconteceu nada demais aqui. Depois da aula, vemos o Suk-jo passando as informações sobre o Ijin pra Yuna, já que ela tava meio desconfiada, né? Já que ele havia voltado de um acidente de avião que ocorreu 10 anos atrás. Assim, cortando pro próprio voltando pra casa, recebendo mensagem da rapaziada do LoL. É, eles foram jogar LoL depois da aula. Eu não julgo, vai, tudo bem. Onde pelo que a gente pode ver, o Prota era horrivelmente horrível, ruim mesmo. E todavia, o parque era pelão pra caramba, tanto que a conta principal dele tava no desafiante, velho. Ruim de briga, mas quebrado no LoL. Foda é isso. E o foda mesmo é que os caras até pagaram o rango, fi. Quem diria que eles eram gente boa, né, velho? No caso, ficaram gente boa depois que o Prota baixou a poeira deles, né? Aí eles ficaram de boa. No caminho ele acaba encontrando a sua irmã, que tinha saído pra comprar algumas coisas, tanto que nessa hora ele pergunta como tava indo no colégio, né? Mas sem a Redin por perto, obviamente tava numa boa. Tanto que ao chegar em casa, mesmo tendo comido no cybercafé, ele fez questão de jantar ao lado de sua família, ainda saindo com um buchinho grandão, ó. Pois é, finalmente tranquilidade, né? O problema é que tá calmo demais. Ele recebe uma ligação do tenente querendo saber se tava tudo bem, né? Assim ele resume tudo o que havia acontecido, deixando geral pálido de medo, achando que ele tinha matado alguém. Mas não, ainda não. No fim tava tudo bem. Putz, dei spoiler sem querer, tropa. Oh, credo. No outro dia vemos os 3 baitolas reunidos conversando sobre o Ijin, né? Claro, só sabe falar disso. Sobre o fato dele tancar ou não o Suk-jo, tá ligado? O Yuki diz que o Prota provavelmente perderia a briga, já que o Suk-jo foi treinado desde quando ele sabia andar, né? Tirando o fato que um tempo atrás alguns delinquentes tinham chegado perto da Yuna e todos os 30 foram solados por ele.
ele. É, eu acho que o Sukijou dá conta de peitar o Prota. Ou será que não? Não sei, viu? Só sei que enquanto eles estavam conversando sobre quem era o mais forte, ambos estavam se encarando no corredor. Oh, que delícia! Parece que vai ter briga, não é verdade? O Sung pergunta do porquê o Prota tava usando identidade falsa pra ficar no colégio, né? Assim, do nada ele revela isso pra nós, afirmando, dizendo que a escola que ele havia estudado, na verdade, nunca teve a presença dele. Vixe, parece que deu ruim, viu, meu parceiro? Enquanto isso, a Dayun e a Yuna estavam tendo uma conversa também sobre o irmão dela. Que isso? Todo mundo desse anime fala sobre o Prota? Ele é tão fodão assim, é? No caso, pra tentar entender melhor sobre o Oppa dela. Mas uma coisa que chamou bastante a atenção dela foi a Dayun dizer que ele havia perdido as memórias e que tava recuperando elas recentemente. Ela também pergunta se ele realmente era o irmão dela, né? E mesmo confusa, a Dayun diz que sim, tanto que eles haviam até feito um teste de DNA. Mas eu não consegui entender do porquê ela tava tão tensa sobre o irmão dela. E a Dayun muito menos, tanto que ela pergunta do porquê ela tava tão interessada assim no Prota. E pra tentar desviar do assunto, ela pergunta se ele tinha namorado. Confesso que eu fiquei chocado nessa hora, eu não sei muito bem se ela meteu o louco ou não, né? Mas vamos continuar. Voltando pro Prota, o Sungjo ainda tava na mesma pergunta, né? Do porquê ele falsificou os documentos. E o Ijin simplesmente lança o melhor argumento possível. Tá, mas cadê as provas? Quê? Disse que os documentos que eu entreguei são falsos, não é? Cadê as provas, uai? Não, ele não meteu essa pra cima de mim. É estratégia de mestre, viu? Argumento de criança de 10 anos. É, pelo menos funcionou, então tá de boa. Mas antes de sair, ele disse que o objetivo dele era apenas voltar para casa, deixando o cara confuso, porém atiçado pra caramba, que agora vai atrás das provas, nem que seja a última coisa que ele faça, só pra esfregar na cara do Prota mesmo. Então mais tarde vemos novamente os dois conversando, só que dessa vez, o Sung diz que por um bom tempo a Dayun sofreu bullying no colégio, mas quando seu suposto irmão chegou, isso mudou, já que ele arrebentou a gangue dos caras que faziam bullying com ela 2 vezes, tirando o fato que eles foram transferidos, não de cidade, mas de país, tá deixando toda boba, né, já que os seus irmãos são completamente o contrário, e até bate uma invejinha nela, mas ao mesmo tempo, ela continua desconfiando de todas as maneiras possíveis do Prota, até pensando que ele só tava nessa pelo dinheiro, que não fez muito sentido não, na moral. Mas fazer o que, né? Já corta pro Prota e pra Dayun no mercado, e ela toda curiosa, pergunta sobre o que ele fez depois do acidente, tá ligado? Só pra saber mesmo. Mas ele acaba dizendo que teve alguns traumas psicológicos, teve que sobreviver num local que não entendia a língua das pessoas, matou muita gente, andou bem ocupado, né? Bem ocupado. Ela também comenta que ficou sabendo sobre a Yuna estar na mesma sala dele, ainda sendo direta falando que ela tinha perguntado se ele tinha namorado. Como é que é? Mas também, né? O cara é um gostoso. Então eles vão pra casa onde comemoram o aniversário do seu avô, né? Tudo tranquilo até aí. Até a Dayun receber uma ligação da Yuna, que tava chamando pra conversar, que obviamente deixa o Prota meio tenso, afinal ela tava investigando ele. E depois de se passar mais um tempinho, o avô dele disse que iria fazer uma caminhada e que iria buscar a Dayun. Mas o Prota faz questão de ir buscá-la, já que ele queria saber mais do que tava rolando, tá ligado? E que bom, viu? Porque eu também quero saber o que elas estão conversando. Então já no café, vemos as duas já falando sobre o exterior e blá 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 blá. A Dayun diz que seria legal estudar fora, porém não tinha coragem de ir, né? Afinal seu avô ia ficar sozinho, tirando o fato que a saúde dele tava piorando muito recentemente. Mas agora com seu Oppa por perto, ela se sentia até mais segura quanto a isso, deixando a Yuna na dúvida se ela iria falar ou não. Não tô entendendo, querida, você quer falar o que pra ela? Como assim? E nisso vemos uma conversa que ela teve com o Suki, no qual ele tinha provas concretas que o Prota havia sim falsificado seus documentos pra ficar na escola. No caso, provas que ele nunca estudou no colégio que ele diz ter estudado e provas de que ele nunca morou na casa que afirma que havia morado. Acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas enquanto elas conversam, o Prota já estava indo até ali, porém acaba trombando com o Sukijou, que pergunta do porquê ele não espera ali mesmo, afinal a noite tava tão linda pra cair na mão um contra o outro. E no meio da troca de olhares entre eles, aparece um carro e atropela os dois, os arremessando pra longe, meu parceiro. E enquanto eles estavam tentando se levantar, né, o Prota, meio zonzo, nota que os caras que haviam atropelado eles estavam sequestrando a sua irmã e a Yuna, tá ligado? Então rapidamente eles se levantam e vão na direção do carro, porém já era tarde demais. E com as duas sequestradas, ambos ficam
um puto zoom com o outro, se pegando ao mesmo tempo... Oh, pera aqui, falei errado. Pegando ao mesmo tempo um no colarinho do outro e perguntando ao mesmo tempo quem eram eles. Mas como nenhum dos dois sabia literalmente quem eram aqueles caras, brigar entre si era só perda de tempo. O Suki já liga pros superiores pra falar sobre o sequestro e o Ijin só sai ignorando totalmente o moleque. O Suki o chama dizendo que ainda tava desconfiando dele, que era pra ele esperar ali, mas o Prota diz pra ele se resolver com a Yuna que ele daria conta da sua irmã, tá ligado? Caralho, ia ser uma cena foda demais se ele não tivesse pedido carona pra ele, né? Mas tudo bem, não vou criticar não, tá foda pra caramba. E nisso vemos o cara que o Ijin tinha dado uma surra, agora aposentado daquele trabalho, até chegando a comentar que seria chato pra caramba daqui pra frente. Nisso até o Ijin aparecer em sua frente pedindo por ajuda. Pois é, rapaziada, agora o que vai rolar daqui pra frente só descobriremos no próximo vídeo. Se vocês deixarem bastante like, fechou? Aproveita e recomenda uma manhwa que vocês querem que eu traga análise aqui, porque eu tô meio indeciso também, tá ligado? Mas no fim foi isso, tamo junto, valeu!